Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão, que Deus abençoe a sua vida grandemente pelo Espírito Santo. Quero deixar uma palavra a todos vocês nesta oportunidade, que Deus possa trabalhar na sua vida de uma forma toda especial e gloriosa. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesus disse assim, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Meus amados, o poder do Evangelho, o poder da Escritura, das Escrituras Sagradas, está dentro da doutrina chamada doutrina do arrependimento. Que doutrinas são fundamentos, e o fundamento é fundamentado sobre o arrependimento. Nós estamos vivendo em uma época, em um tempo, em que as pessoas simplesmente se adaptam a uma religião chamada Evangelho. Agora eu sou evangélico. Simplesmente se adaptou, mas nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca se arrependeu das suas coisas erradas, nunca se arrependeu de nada. Uma coisa que é certa, que para alguém andar direito, andar certo, ser honesto, não precisa de religião. Isso é um caráter que vem na vida da pessoa, de ter uma vida honesta, Então isto não precisa de religião, não precisa de igreja para moldar um caráter de alguém que na realidade ele tem honestidade. Isso é fato verdadeiro. Agora, arrepender dos pecados, como que eu vou arrepender dos meus pecados se eu gosto deles? E hoje, infelizmente, as pessoas acham que Deus é igual a elas. Se você olhar os Salmos de número 50, versículo 21, quando a Bíblia, ela fala ali do versículo 16 adiante, o 17, 18, 19, 20, o 21, então a Bíblia relata que Deus, ele chega ali e diz assim, olha, vocês pensavam que eu era igual a vocês, mas agora estou aqui colocando na cara de vocês aqui, para mostrar para vocês que eu não sou igual a vocês. Uma certa feita, alguém com vício perguntou para mim, pastor, eu queria largar desse vício aqui, tabagismo. Eu disse, mas você gosta? Ele disse, eu gosto. Então eu falei, você nunca vai largar porque você gosta. Existem duas coisas, eu não vou falar, o remorso, ele é diferente de arrependimento, uma pessoa que tem remorso, mas eu estou falando aqui de um arrependimento, não estou falando de um ato que a pessoa faz, que ela tem um remorso e ela volta a praticar o ato de volta. Se ela se arrepender, ela não volta mais a praticar o ato. Mas se ela não se arrependeu e ela simplesmente teve um remorso, ela volta a cometer o ato. Mas eu estou falando aqui sobre o arrependimento, pois Jesus deixou bem claro que se não houver arrependimento, não tem condições de entrarmos no reino dos céus. Pois a Bíblia, ela é bem clara em dizer sobre isto. Um exemplo que é claro, no livro de João, capítulo 3, um capítulo que caiu da moda, a Bíblia fala que tem que nascer da água e do Espírito. A água é a regeneração, a lavagem da água. Paulo falou isso, tanto lá em Tito, como falou também em Efésios, aos crentes de Éfeso. Então Paulo falou sobre a lavagem da água. Agora, uma nova vida se trata-se quando o homem nasce do Espírito. Quando o homem nasce do Espírito, ele nasce segundo uma semente incorruptível, que está em Tiago capítulo 18, que fez com que o homem fosse gerado de novo, segundo a primícia que Deus queria que o homem fosse. Então ele é gerado por uma palavra, como disse Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, uma semente incorruptível. Por quê? Porque ele agora é regenerado. Amados, quando trata-se sobre isso, sobre a regeneração, a palavra de Deus falando sobre a regeneração, então é totalmente diferente. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre batismo, batismo significa no grego morte, sepultamento e ressurreição, como Cristo, é um ato simbólico. Em Pedro capítulo 3 diz que o batismo não salva, tá? Então, bem entendido, você veja bem, que Paulo, o apóstolo, diz aos crentes de Roma, no capítulo de número 6, o versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele pela morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós andemos
novidade de vida, uma vida em novidade, não uma vida como vivia antes. Agora você hoje, simplesmente, as pessoas vão lá, se batizam e continuam do mesmo jeito, nunca teve um arrependimento, continua pecando, continua adulterando, continua mentindo, continua enganando, continua fazendo tudo enquanto é tipo de coisa que não presta. Então que cristianismo é esse? Que poder de palavra é esta na vida de alguém? Ou a Bíblia está errada? Então deve estar errado, ou eu estou enganado há muitos anos com a Bíblia na mão. Não pode ser verdade, pois a Bíblia relata que nós fomos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, e seremos também na semelhança da sua ressurreição. Na ressurreição de Cristo, nem todos, a multidão, Jesus foi visto por 9 vezes, mas a multidão, aquela multidão que andava atrás dele, não viram mais ele, só viu ele aqueles que eram discípulos deles, aqueles que estavam próximo dele, então teve a possibilidade de ver ele. Por exemplo, o homem, quando ele é regenerado, que ele é unido em Cristo pela sua morte, através do batismo, através de uma nova vida, nem todos os lugares que ele frequentava vão ver mais ele. Ele não vai mais estar lá, porque a vida dele agora é novidade. Novidade é coisa nova, pois houve arrependimento, houve mudança de vida. Ninguém consegue arrepender de uma coisa que gosta. Hoje pregar o evangelho está difícil, porque uma transformação verdadeira, genuína, não existe mais, praticamente não existe. Não existe, e o pouco que tem está acabando. Mas Jesus disse que se não se arrepender, de igual modo perecereis. Pois o nascimento no Espírito é uma vida nova. Hoje as pessoas nascem da água, só o batismo, foi batizado, sou evangélico, mas não nasce do Espírito, que é para a justiça, de jeito nenhum. Então, infelizmente, estamos vivendo esse tempo, um tempo que pode pregar, que pode falar, o que mais tem é pregações de tudo enquanto é gente, de todos os lados, mas não tem arrependimento, não tem mudança de vida, não tem, até muitos que pregam não tem mudança de vida, prega teoricamente prega nível de conhecimento, mas não prega nível de espiritualidade, porque não tem poder de Deus, não tem unção de Deus, não tem virtude de Deus. A palavra em si tem poder, mas aquele que é o transmissor falta. E quando nós pregamos uma coisa que não existe dentro de nós, estamos usando de hipocrisia. Por quê? Porque Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio, e se eu estou falando de uma coisa que o meu coração não está cheio, eu estou usando de hipocrisia, não é verdade? Pois a palavra de Deus é clara. Pois quando a Bíblia relata, sabendo isso, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo, eu digo para você e te pergunto, onde que tem arrependimento nos dias em que estamos vivendo? Porque Cristo morreu para quê? Cristo morreu, está justificado do pecado. Pois a Bíblia diz que se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Pois a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aí eu pergunto para você, aonde que está hoje, nos dias em que vivemos, o arrependimento? Aonde que as pessoas estão arrependidas de uma vida pecaminosa que vive, uma vida em conformidade com as coisas erradas? E muitas vezes, que nem em outro vídeo, as pessoas perguntam, escuta, mas aonde está escrito na Bíblia? Mostra para mim, que eu quero saber aonde é que está escrito, por favor, me mostra. Pois quando há arrependimento dentro de nós, há uma nova vida.
Pois aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que vivia uma vida em conformidade com o mundo, com o pecado, não vive mais. Pois a Bíblia diz em 1 João 2,15: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, o amor de Deus não está nele. Tiago, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Tiago, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Como que Deus vai atender a oração de alguém que é inimigo dele? Pois a Bíblia relata ainda no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominação, é pecado. Está lá em Provérbios, capítulo 29, e o versículo de número 8, a Bíblia registra isso, meus amados. É a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é a revelação do Espírito Santo, é a revelação da sua palavra. Como que Deus ele vai fazer alguma coisa se na realidade não tem arrependimento? Quando Paulo ele cita no capítulo 4, versículo 23 do livro de Efésios, ele diz: renovei o vosso espírito no vosso entendimento. O entendimento só é renovado quando ele tem a regeneração do arrependimento de uma nova vida. Caso contrário, não existe. Pois a palavra de Deus é claro, no versículo 28, no 27, Paulo ainda diz assim: não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalha com as suas próprias mãos, Paulo deixou bem claro, acudindo os necessitados, aquele que usava a sua boca com palavra torpe, o versículo 29, então não faça mais, use a sua vida, use tudo que você for fazer a sua boca, use para a santificação. Pois ele disse. Agora isso trata-se de quando há uma regeneração, meus amados, quando há uma vida transformada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Pois infelizmente estamos vivendo esse tempo em que as coisas têm tomado este rumo, têm tomado esse caminho. Pois quando tem a regeneração em nós, pois Paulo, ele diz lá no capítulo 4, 24, e vós revistais de um novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, que são procedentes da verdade, não são procedentes da mentira. É a palavra de Deus, e diz para nós falarmos a verdade, cada um com o nosso companheiro. Pois é a palavra do Senhor. Pois quando olhamos para isso, nós vemos a importância do arrependimento. Quando há arrependimento verdadeiro, quando as pessoas se arrependem de verdade e abandonam as mazelas de uma vida pecaminosa. Pois Paulo ainda diz aos crentes de Colosso, aos colossenses, ele dizendo: não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com seus feitos, o homem pecaminoso. Agora hoje a pessoa vem com o velho homem para a igreja e diz: não, eu sirvo a Deus, Deus está na minha vida, Deus está comigo, porque Deus ele opera na minha vida. Mentira, não é verdade, isso não é verdade. Então a palavra de Deus não é verdade, e é verdadeira aquele que vive numa vida desonesta, uma vida errada. Pois a Bíblia relata no versículo 10: e vós revestiste de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pois é uma verdade, pois a palavra de Deus ela é verdadeira. Não tem como alguém chegar e dizer não tem como. Então fica ciente que se não se arrepender, não entra no reino do céu. Arrepender é deixar os pecados, deixar as coisas erradas, deixar aquilo que desagrada a Deus. Caso contrário, vai perecer. Jesus disse isto.
Pois quando Pedro estava pregando o sermão, que chegou aqueles homens, disse: varões e irmãos, lá no capítulo 2 e 37 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados. Depois sim ser batizado. Esse negócio, batizar a pessoa para depois se arrepender, primeiro tem que se arrepender. Jesus em Mateus 28 diz: fazei discípulo primeiro, e depois batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumações dos séculos. Pois é a palavra de Deus. Pois quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 do livro de 1 Coríntios, ele disse: lançai fora, o versículo 7, lançai fora o velho fermento, o fermento do pecado, o fermento das coisas que não prestam, de toda imundícia, lançai fora, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo, o Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Pois lançai fora. Tem pessoas, elas acham que ela está com o fermento do velho e acham que Cristo está operando e que Cristo está fazendo. Muitas vezes eu chego em lugar, você vê que não tem sentido nenhum, né? As pessoas, qualquer oraçãozinha, estão falando em línguas estranhas, parece papagaio evangélico, né? Falando em línguas estranhas, uma coisa que não tem sentido, não tem nexo, não tem nada. Línguas estranhas é poder de Deus. Agora, você veja bem que não tem nexo, não tem nada. Quando trata-se de língua estranha, trata de uma vida santificada e purificada, que Deus só dá o Espírito Santo para quem obedece a Ele, em Atos 5 e 32, caso contrário, descarte a probabilidade de qualquer Espírito Santo que está falando na boca de pessoas que vivem uma vida errônea, uma vida errada. O Espírito Santo, ele é puro, está lá em 1 Coríntios 6 e 18, que nós não somos de nós mesmos, mas somos propriedade dEle. Então Ele que utiliza a nossa vida para a glória de Deus, mas tem que lançar fora o fermento velho que está na nossa vida, a regeneração, o arrependimento. Infelizmente é isso, meus amados. Por isso que a palavra de Deus, ela é bem clara, e quando nós olhamos para ela, nós vemos a importância que ela tem e a importância que ela é. Quando Jesus fala da roupa nova receber, a roupa velha recebeu um remendo novo, então na realidade a situação é terrível. Então quando trata-se de um vinho novo em odre velho, trata-se do Espírito Santo em um odre velho. Então vai derramar o odre, vai rasgar e vai derramar o vinho e vai acabar com o odre. Agora, quando trata-se de vinho novo em odre novo, está falando de regeneração, está falando de alguém que se arrependeu dos seus pecados para servir a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E fica ciente, como Jesus citou aqui nesse capítulo, no livro de Lucas, aqui, quando Jesus citou, aqui no capítulo 13, versículo 3: se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lembra bem dos dias de Jonas em Nínive, que todo o povo da cidade se arrependeu e Deus poupou a cidade. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.